Fala galera, você está no Projeto Matemática e no vídeo de hoje nós vamos ver aí uma breve aula, um pequeno resumo sobre o assunto aí de potenciação que é visto aí normalmente no sexto ano e ao longo de todo o ensino básico, tá? Nós vamos ver hoje algumas definições, algumas propriedades e também alguns exercícios aí de fixação. Então se você gostar do vídeo já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos nessa! Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui o assunto de potenciação. Vamos começar pela definição, tá? Então, olha só. O que seria a definição de potenciação? Muito simples, ó. Começamos pela pergunta de o que é potenciação? E a resposta é bem fácil, ó. É uma forma mais simples de expressar a multiplicação de fatores iguais. E aí eu sei que com essa frase você pode não ter entendido o que ele quis dizer, então vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro na sua mente. O que ele quer dizer com multiplicação de fatores iguais, tá? É o seguinte, ó, quando você tem uma multiplicação com números sempre iguais, ou seja, é um número multiplicando por ele mesmo. Por exemplo, se você tem aqui 2 vezes 2 vezes 2, é o 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Está correto? Isso aqui pode ser representado como o seguinte, ó. Qual é o número que se repete sempre aqui? É sempre o 2, então ele vai ser o número grande aqui que fica embaixo, tá? E ele se repete aqui quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Então o 3 vai pequenininho lá em cima, que nós vamos ver mais pra frente como ele se chama, tá? Então é basicamente isso, ó. O número que fica embaixo é o número que se repete na multiplicação. E o númerozinho pequeno que fica lá em cima é a quantidade de vezes que ele aparece nessa multiplicação. E agora mais uma pergunta aí importante para você entender o sentido de potenciação, tá? Como identificar uma potenciação? Como é que eu vou saber que uma conta está se tratando de uma potenciação? Muito simples. Veja só, basta verificar se existe uma base e um expoente, ou seja, um número grande, que é o número, digamos, normal, que fica ali embaixo, e um número pequeno acima dele, certo? Por exemplo, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 2 elevado a 4, tá? Olha só, por que que eu sei que isso aqui é uma potenciação? Porque eu tenho o 2, que é chamado de base, tá? Que é o número grande que fica embaixo. E em cima dele, eu vou ter um númerozinho menor, tá? Um número pequeno em cima dele. Então, sempre que vier nessa estrutura aqui, ó, um número grande embaixo e um pequeno em cima dele, geralmente vem à direita, tá? Você sabe que isso aqui é uma potenciação. Bem simples, né? E agora vem algo bem importante. Como se chama cada parte dessa potenciação, tá? Vamos ver agora como se chama cada parte dessa conta, tá? Vamos lá. Olha só, o número maior, que é o de baixo lá, como eu já falei, é chamado de base, tá? O pequeno que fica em cima dele é chamado de expoente, tá certo? E o resultado dessa conta é chamado de potência. Vamos ver aqui com mais detalhes em um exemplo. Olha só. Por exemplo, quando eu tenho aqui 2 elevado a 3, tá? Esse meu 2 é a minha base, olha só, esse meu 2 é a minha base, tá? O 3 que fica lá em cima vai ser o meu expoente, tá? Que é o número que vai dizer a quantidade de vezes que o 2 se repete na multiplicação. E o resultado, que essa conta aqui, como vocês já devem ter aprendido aí, é 2 vezes 2 vezes 2, né? Porque a minha base é o número que se repete. E o meu 3 aqui no caso é a quantidade de vezes que ele se repete. Então, se eu fizer 2 vezes 2 aqui, ó, 2 vezes 2, eu vou ter 4, não é isso? E 4 vezes 2, eu vou ter 8, não é isso? Então, o resultado de 2 vezes 2 vezes 2 é 8, que é justamente o que nós temos aqui, olha só. 8 aqui, tá? E esse resultado dessa conta é chamado de potência, tá certo? Então, mais uma vez, ó, o número grande, que é o que se repete, é chamado de base, tá certo? O número de vezes que ele se repete,
que é o número que fica lá em cima, bem pequeno, é chamado de expoente, tá? E o resultado dessa conta, que no caso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. E ele é chamado de potência, tá certo? Bem simples, né? Então, se cair na prova aí, vocês já sabem aí como se chama cada parte de uma potenciação, tá certo? Outra coisa bem importante, como se lê uma potência, não é verdade? Temos várias formas, vários jeitos aí de ler e nós vamos ver algumas delas agora. Vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo, ó, 2 com o 3 lá em cima, que é igual a 8. Como é que a gente pode ler essa potência aqui, tá? Vamos ver, ó. Pode ser lido como 2 elevado a 3, tá? Ou então 2 elevado à terceira potência. Também há outro jeito de ler, mas nós vamos ver um pouco mais para frente, tá? Aqui nós vamos ter dois casos especiais, tá? Que envolvem o 2 e o 3 no expoente, tá? Mas nós vamos ver isso no próximo slide aí, tá? Então, por enquanto, nós podemos ler como 2 elevado a 3 ou 2 elevado à terceira potência, tá? Vamos lá ver agora os casos especiais. Então, como é que se lê esses casos especiais? Veja só, quando um número tem 2 como expoente, a gente pode ler esse número elevado ao quadrado, tá? Quando um número tem o expoente 3, ele pode ser lido como esse número elevado ao cubo, tá? Então, quando o expoente for 2, ele é elevado ao quadrado. E quando ele é 3, é elevado ao cubo. Vamos ver aqui alguns exemplos para que isso fique bem claro na sua mente. Olha só. Por exemplo, quando é 2 elevado a 2, tá? Ele pode ser lido como 2 elevado ao quadrado, tá? Então, sempre que o expoente for 2, ele pode ser lido como elevado ao quadrado. Tem o número antes e depois elevado ao quadrado. No caso aqui, 2 elevado ao quadrado, tá? Quando o expoente for 3, você lê o número e depois elevado ao cubo. No exemplo aqui, 2 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque o meu expoente, que é o númerozinho que fica lá em cima, é 3, tá certo? Eu espero que tenha ficado bem claro aí. E agora vamos partir para alguns exercícios aí de fixação. Vamos lá. Então, galera, vamos para o primeiro exercício aqui de fixação, tá? Olha só. Calcule as multiplicações com fatores iguais. Então, a gente quer somente aqui fazer essas multiplicações aqui. A gente não quer formar potências ainda, tá? A gente precisa apenas fazer essas multiplicações aqui. Então, vamos lá, bem simples aqui, ó. 2 vezes 2, eu vou ter 4, não é isso? Ok. 4 vezes 2, eu vou ter 8. 8 vezes 2, eu vou ter 16. 16 vezes 2, eu vou ter 32, tá? Então, o resultado desta conta aqui é 32, tá certo? Bem simples. A segunda conta aqui, olha só. 3 vezes 3, eu vou ter 9. 9 vezes 3, eu vou ter 27. 27 vezes 3, eu vou ter 81. E 81 vezes 3, eu vou ter 243. Então, essa conta aqui, ela vai resultar em 243. Agora, por que que a gente está fazendo essas multiplicações bem simples, tá? Porque é bastante importante para o cálculo de potências. Potências, como eu falei lá no início, ele usa sempre fatores iguais. Então, você vai precisar multiplicar números iguais para resolver as potências. Então, é de extrema importância saber fazer essas multiplicações aqui, tá? Vamos para o próximo exercício. E agora, ao invés de fazer as multiplicações, nós vamos apenas representá-las como potências. Ou seja, não é para calcular o resultado, é apenas para representar essas multiplicações com fatores iguais como potências, tá? Então, nós vamos representar essas multiplicações aqui como potências. Somente isso, tá? Como que se faz isso? Vamos lá, ó. Como eu falei lá no início, tá? A base é o número que se repete, né, na multiplicação e o expoente é a quantidade de vezes que esse número se repete. Então,
Qual é o número que se repete sempre aqui? É sempre 1, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Se é o 1 que se repete, ele vai ser a minha base, tá? Então vai ser o número que fica lá embaixo, que é o número maior, tá? Quantas vezes o 1 se repete aqui? 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Então, se ele se repete 4 vezes, o meu 4 vai lá em cima, ó, menorzinho, tá? Então, 1 elevado à quarta potência, tá? É somente para fazer isso, ó, representar como potências, tá? Dito isso, vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Qual é o número que se repete? É o 4, então ele vai ser a minha base, tá? Ó. Quantas vezes o 4 se repete? 1, 2, 3 vezes. Então, o meu expoente vai ser 3, tá certo? Basicamente isso, bem simples, bem fácil. Vamos para o próximo exercício. E agora sim nós vamos finalmente calcular as potências. Nós vamos resolver achar o resultado das potências, tá? E para isso eu vou fazer aqui passo a passo para que você entenda de forma bem clara. E eu vou ainda aproveitar dois exemplos aqui para explicar um caso especial aí, um macete para resolver potências. Primeira potência, 2 elevado à quinta potência. Ou seja, o meu 2 é quem se repete e ele se repete 5 vezes, tá? Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, tá? Porque o meu expoente é 5 aqui, tá? Resolvendo essa multiplicação, eu vou ter 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, o resultado da minha potência 2 elevado a 5 é 32, tá certo? Esse é o resultado da letra A aí, tá? Letra B, ó, é ao contrário. O 5 é a minha base e o 2 é o meu expoente. Então, o meu 5 é quem se repete e ele se repete 2 vezes, tá certo? Então, é basicamente 5 vezes 5, tá? 5 vezes 5, pela tabuada, dá 25. Então, bem simples, 5 ao quadrado, né? A gente lembra lá que quando o número é elevado a 2, ele pode ser lido como ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado, eu vou ter 25, porque eu vou fazer 5 vezes 5, tá? E agora, nós chegamos em dois casos especiais, tá? Que é quando a minha base é 10. Quando a minha base é 10, minha conta se torna bem mais simples. Veja bem por quê, ó. Vou fazer um exemplo aqui do modo tradicional e o outro a gente faz do modo mais rápido, tá? Então, ó, 10 elevado à quarta potência. Isso aqui, pelas regras tradicionais, seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 4 vezes, certo? Porque 10 é quem se repete e o 4 aqui seria o número de vezes que o 10 se multiplica, tá? Se você fizer a conta, você vai encontrar o seguinte, ó. 10 vezes 10 dá 100, tá? Dá 100. 100 vezes 10 eu vou ter 1000, tá? E 1000 vezes 10 eu vou encontrar 10.000, tá? Ok? Esse é o meu resultado. Só que quando a minha base é 10, eu posso fazer de uma forma bem mais rápida para encontrar esse mesmo resultado aqui. Veja bem, ó, 10 à quarta potência, não é isso? Então, eu posso colocar o 1 e o meu expoente vai ser a quantidade de zeros que eu vou ter após o 1. Então, se o meu expoente é 4, eu vou ter 1, 2, 3, 4 zeros. Pronto, encontrei de forma bem mais rápida, sem ter que fazer essas multiplicações aqui, tá? E isso serve para qualquer potência de base 10. Vamos ver aqui no segundo exemplo. Olha só, 10 elevado à sexta potência, tá? Para eu não ter que fazer as multiplicações do 10 6 vezes, muito simples, ó. Coloca o 1. Se meu expoente é 6, o meu número vai ter 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, sempre que a minha base for 10, eu coloco 1 e o meu expoente é a quantidade de zeros após o 1,
tá certo? Bem fácil, bem simples. Vamos para o próximo exercício. E seguindo aqui com os casos especiais, vamos para o primeiro deles, ó, que é o seguinte. Sempre que o meu expoente for 1, o meu resultado vai ser a própria base, tá? Então, se o meu expoente aqui, ó, for 1, o resultado vai ser sempre a minha base. Então, 2 elevado a 1 vai ser 2. Por que isso? Porque vocês lembram lá que eu falei lá no início, né? E eu venho falando aí que o expoente é a quantidade de vezes que a minha base se repete. Então, por exemplo, se o meu expoente aqui fosse 2, o meu 2 aqui de baixo iria se repetir 2 vezes. Mas se ele é só 1, então vai ser só uma vez. Então, o resultado vai ser a minha base, que é 2. Então, para qualquer potência em que o expoente for 1, o resultado vai ser a minha base, certo? Então, por exemplo, aqui, se fosse 4 elevado a 1, o resultado seria 4. Se fosse 10 elevado a 1, seria 10, tá certo? Então, sempre que o expoente for 1, o resultado é a minha base. E agora, no segundo exemplo, nós não temos mais o expoente como 1, nós temos o expoente como 0, tá? E aí, ao contrário do que muita gente pensa, porque a maioria pensa que quando o expoente aqui vem 0, a nossa conta também vai dar 0. Só que quando o meu expoente for 0, não importa a minha base, tá? Não importa a base que venha, se o expoente for 0, meu resultado sempre será 1, tá? Então, sempre que meu expoente for 0, a minha base é 5. Nós temos aí apenas uma exceção, tá? Dessa regra aqui, que nós vamos ver no final desse exercício aqui, tá? Então, só existe uma exceção. Porém, para todo o resto das bases aí, não importa o número, sempre que meu expoente for 0, meu resultado é 1. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Agora, o 0 não é mais o expoente. O 0 agora é a base, tá? Então, por exemplo, 0 elevado a 3. Isso aqui vai ser a mesma coisa de 0 vezes 0 vezes 0, né? 3 vezes. Isso aqui resulta, claro, né? 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0 mais uma vez vai dar 0. E aí você percebe que não importa o número que vem no meu expoente aqui, ó. Isso aqui poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser 1 milhão, poderia ser infinito, tá? Se a minha base é 0, o resultado sempre será 0, tá certo? Bem simples, bem fácil aí. E agora vamos para o quarto exemplo, que é aquele caso lá da exceção da letra B aqui, ó. Então, sempre que a minha base e o meu expoente forem 0, tá? Quando os dois ao mesmo tempo forem 0, isso aqui não é possível resolver, tá? A regra do expoente 0 não se aplica quando a base também é 0, tá? Então, isso aqui nós chamamos de indeterminação, tá? Indeterminação matemática, tá? Não é possível resolver esta conta aqui de potência, tá? Então, mais uma vez, quando o meu expoente for 0, o resultado sempre é 1, contanto que a minha base também não seja 0. Se a minha base for 0 e o expoente também for 0, aí é o único caso em que não é possível realizar essa conta, tá? É uma indeterminação, tá certo? Eu espero que tenha ficado bem claro aí na sua mente esses dois casos aqui, tá? E vamos para o próximo exercício. Um exercício que vai ficar para casa aí é esse aqui, ó. Transforme em multiplicação de fatores e calcule as potências, tá? Então, galera, já diziam os mais sábios que matemática entra pelos dedos, tá? Então, não é interessante que eu somente faça aqui os exemplos, mas é importante que vocês aí em casa também resolvam alguns exercícios, tá? Então, esses exercícios aqui vão ficar para casa, vão ficar como exercício de fixação. Vou fazer somente a letra A aqui como exemplo e o resto eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês, tá? Vamos lá para a letra A, que é muito simples, ó. Transforme em multiplicação de fatores e calcule as potências. Ou seja, você vai armar a conta de multiplicação e então vai calcular o resultado. Vamos lá, ó. 2 é a minha base,
e o meu expoente é 3. Então, o 2 é quem se repete e o meu 3 é o número de vezes que ele se repete. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, tá? Porque o meu expoente, ó, é 3, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8, tá? Somente isso. Bem fácil, bem simples aí. Eu tenho certeza que com tudo que a gente viu aqui nessa aula, vocês vão conseguir fazer facilmente. Lembrando que esse exercício aqui possui alguns casos especiais, que são aqueles casos em que o resultado sempre dá 0 ou sempre dá 1, ou então sempre é a base, tá? Tem muitos casos desses. E também quando a minha base é 10, tá? Que é quando você coloca o 1 e o expoente é o número de zeros que vai ter após o meu 1, tá? Então se liguem nesses casos, voltem o vídeo aí para aquelas partes, tá? Para que vocês consigam fazer, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com muita facilidade aí, tá? Vamos para o próximo exercício. E esse aqui é o último, né, que vai ficar para casa também. Eu vou fazer somente a letra A como exemplo, que é o seguinte, ó. Calcule as potências e realize as operações. Você já percebe aqui que nós só temos soma e subtração. Por que que nós não temos multiplicação e divisão? Porque isso é um assunto aí que vem lá na frente, que tem algumas propriedades especiais aí para a multiplicação e a divisão. Então, por enquanto, nós vamos ver somente a soma e a subtração aí nesses exercícios. Vamos lá, fazendo a letra A aqui, ó. Você primeiramente vai calcular cada potência separadamente, tá? Então, ó, 2 elevado a 3. Você vai fazer lá 2 vezes 2 vezes 2 e você vai encontrar um 8, não é isso? Beleza. Repete o sinal ali do meio, que é o mais, tá? E aí vai calcular a segunda potência. 3 ao quadrado é o 3 multiplicado duas vezes. Então, 3 vezes 3, tá? Duas vezes. 3 vezes 3, nós sabemos que é 9. E aí agora, vocês vão fazer essa conta final aqui, ó. 8 mais 9 dá quanto? 17, tá? Então, somente isso. Vou fazer também a letra B, porque é uma subtração, certo? Então, é o último exemplo aí que eu vou fazer e o resto vocês vão conseguir, tenho certeza, fazer em casa, ó. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Vou fazer aqui separadamente, ó. Olha só, porque essa é uma conta, né? Um pouco mais complicada aí para fazer de cabeça, né? Então, ó, 5 vezes 5 dá 25. Não é isso? Ó, 25. 25 vezes 5, nós vamos fazer a conta lá e nós vamos encontrar 125, tá? 25 vezes 5, tá? Então, essa primeira potência aqui, nossa, ó, 5 elevado a 3, nós já vimos aí que é 125, tá? Repete o menos e agora 3 elevado a 3, tá? 3 vezes, olha só. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, tá? Então, 125 menos 27. Isso aqui, se você fizer a conta, você vai encontrar o resultado 98, tá? 125 menos 27 dá 98, tá? Então, eu espero ter ajudado aí sobre o assunto de potenciação aí do sexto ano do ensino fundamental, tá? E eu espero que vocês façam aí em casa o restante dos exercícios, lembrando que este aqui também tem alguns casos especiais, tá? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí fazer todos esses exercícios com facilidade e corretamente, tá? Então, galera, se você gostou deste vídeo aqui, já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu e até a próxima. Fui!